deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Muito bom ter você aqui, você pode se assentar? Pode continuar aí de boa, tá? Pode ficar bem à vontade aí. É um prazer ter vocês aqui comigo. Amém? Bora lá, vamos terminar a série de mensagens. Gostaria que antes de darmos início ao término dessa mensagem, gostaria que você curvasse sua cabeça. Ore por você, ore por aquilo que já foi plantado no teu coração e por mais essa porção que vai ser semeada. Senhor, eis-nos aqui. Que o Senhor continue a nos orientar através da tua palavra, que nós possamos a continuar a te conhecer. O Senhor se revela a nós através da tua palavra, e como é bom te conhecer, Deus, como é bom saber que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor se importa com a minha vida, que o Senhor se importa com as nossas vidas, a ponto de nos deixar tanta informação, para que não venhamos desviar, para que não venhamos cair, para que não venhamos desistir, para que tenhamos condições de continuarmos lutando. Pai, como é bom saber que o Senhor está conosco, como é bom saber que o Senhor vai cumprir cada uma de suas promessas ao meu respeito, a respeito das vidas dos meus amigos e amados irmãos que aqui estão. Como é bom saber que o Senhor é fiel, como é bom saber que o Senhor está disposto a nos ajudar nessa corrida que nos foi proposta, mesmo que tenha uma tão grande nuvem de testemunhas nos assistindo. Como é bom saber que o Senhor está conosco, como é bom saber que o Senhor nos sustenta, nos fortalece, como é bom saber que terminar bem, Senhor Deus, é o teu desejo para as nossas vidas. Uau! Como é bom te conhecer, Pai. Que venhamos prosseguir nesse conhecimento. Que esse alimento não nos falte, para que continuemos a te obedecer, para que também não nos falte o óleo sobre as nossas cabeças. Que assim seja as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? 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 Fala para o seu irmão aí, é tempo de avançar. Pergunta para o seu irmão aí, você quer avançar? O Senhor quer falar com você mais uma vez. A primeira mensagem dessa série foi tempo de avançar. A segunda foi deixe Jesus mudar a sua história. A terceira foi o que é preciso para avançar. A quarta, que falamos na semana retrasada, diz favoritismo não é conquista. E hoje eu quero conversar com você o que você quer ouvir de Deus no final. E talvez você já tenha essa resposta, o que você quer ouvir de Deus no final da sua trajetória. Talvez você já tenha uma resposta que satisfaça o seu ego, que satisfaça os seus desejos, mas deixa eu te falar uma coisa, para você terminar bem e ouvir do Senhor
O que você quer ouvir depende de você. E muitas vezes nós achamos que para ouvirmos de Deus no final da nossa trajetória, né, da nossa caminhada, no final da corrida, às vezes nós achamos que aquilo que vamos ouvir depende de Deus. Aquilo que você vai ouvir no final da sua trajetória não depende de Deus. Aquilo que você vai ouvir no final da sua trajetória depende de você. Depende das suas escolhas, depende das suas decisões, depende daquilo que você resolveu fazer e daquilo que você resolveu deixar de fazer. Depende muito de como você lida com a sua vida espiritual. O que você quer ouvir de Deus no final? Eu gostaria de ler com você Josué capítulo 13, versículo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. O objetivo dessa palavra hoje é despertar em você um grande avivamento, para que você viva de fato aquilo que o Senhor quer que você viva. O objetivo dessa palavra é despertar você para que você cumpra os propósitos do Senhor sobre a tua vida. E talvez ouvir isso no final da vida de Josué não foi uma frase, uma fala tão agradável. Você já está velho e ainda há muita terra para conquistar. Assim como o pastor Marcelo falou que o maná era a consequência de uma desobediência. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos que Moisés não entrou na terra prometida por uma desobediência. Nós vemos que Moisés ficou no caminho por conta de uma desobediência, algo que talvez era tão simples. Quando o Senhor olha para ele e diz assim: Moisés, você vai pedir para a rocha verter água, e ela vai dar água a vocês. E Moisés, um tanto quanto, sei lá, desconfiado, ele vai e fere a rocha, e é como se o Senhor dissesse assim: Moisés, eu encontro você face a face, eu converso com você, eu trato com você diferentemente que eu trato com essa galera aí, ó. Todos talvez podiam desconfiar daquilo que eu posso fazer, mas você não. Ele olha para Moisés e diz assim: Moisés, tu não vai entrar nessa terra. Moisés poderia ter aberto o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Moisés poderia ter coordenado o povo em volta de Jericó. Moisés poderia ter comandado essas ações. Moisés poderia ter participado. E o que acontece é que, por conta de uma desobediência, ele faz aquilo que Deus não pediu para ele fazer. E o Senhor olha para ele e diz assim: ó, você vai ficar fora. As nossas escolhas de vida determinam onde nós vamos chegar. Como você já me ouviu falar, uma meia obediência não é nada mais, nada menos do que uma mera desobediência.
E talvez você olhe para a sua vida e pense e queira terminar bem, mas o que dita se você vai terminar bem ou não é o seu nível de obediência a Deus. E ouvir você já está velho, e ainda há muita terra para conquistar. Para Josué também não foi legal. Como terminamos é o que conta. Porque talvez você não comece bem. Talvez você, na sua trajetória de vida, a sua santificação foi algo progressivo, que você lutou, se esforçou e tem se esforçado até hoje, mas como você vai terminar é mais importante do que como você tem começado. Talvez você olhe para si mesmo e diga assim: não, mas eu tenho pouco tempo de vida cristã. Deixa eu te dar uma notícia: como você vai terminar é mais importante do que o seu começo. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a trajetória de vida de Josué, nós vemos Josué algumas vezes errar também. Nós vemos ele cometer alguns equívocos que, mesmo orientado pelo Senhor, ele comete alguns erros na sua trajetória de vida, mas quando nós olhamos para a vida de Josué, ele serve de referência para nós. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés serve de referência para nós. Quando nós olhamos para esses homens, esses grandes homens de Deus, nós olhamos e dizemos: Senhor, nos dê condições de sermos parecidos com essa galera. Nos dê condições de fazermos as mesmas coisas, que o teu óleo, o teu bálsamo venha sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos condições de sermos parecidos com Ele. E não é à toa que Paulo bate no peito um pouquinho mais para frente lá e diz assim: ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Talvez essas palavras tenham soado a Josué como um motivo de tristeza. A pergunta que eu quero fazer a você: como você quer terminar a sua caminhada com Cristo? O que você quer ouvir de Deus no final da sua vida? Sabe por quê? Porque perante o Senhor nós não conseguimos segurar as nossas aparências. Talvez você, olhando para mim, consiga disfarçar quem você é. Talvez você, perante a minha pessoa, perante o seu líder de ministério, o seu líder de célula, você consegue dar um jeitinho e disfarçar quem verdadeiramente você é. E a notícia que eu quero te dar, querido, é que diante do Senhor você não consegue fazer isso. Diante do Senhor não há máscara. Diante do Senhor não há rachadura no seu coração que seja desconhecida dele. Não há ações de desonra que o Senhor não observe. Não há desejos no seu coração que não são conhecidos pelo Senhor. Não existe nada em nós que possa se esconder. Não existe nada em nós que possamos esconder de quem Ele é. E o que nos impede de conquistar tudo que o Senhor prometeu, tudo que Deus prometeu? O que me impede, o que nos impede de conquistarmos tudo aquilo que Deus prometeu é a desobediência à palavra e à direção de Deus. O que impediu você de conquistar tudo aquilo que Deus prometeu até hoje
foi a desobediência e não querer trilhar o caminho que o Senhor apontou para você. E quando nós olhamos para esse texto, isso fica claro. Quando nós olhamos para como o Senhor lidou com os erros desses grandes homens, né? Homens que muitas vezes se submeteram à vontade de Deus, que fizeram exatamente aquilo que Deus queria para eles fazer, mas escorregaram por algumas vezes e não cumpriram aquilo que Deus pediu a eles. Gente, talvez você esteja olhando e pensando assim, mas pastor, eu por conta desse erro, eu não vou para o céu. Querido, você pode ter errado, você pode ter se arrependido, você pode ter sido perdoado por Deus, mas isso não significa que você vai chegar aqui na terra onde o Senhor planejou que você chegasse. Sabe por quê? Porque as suas escolhas têm consequência. Você pode ter garantido a passagem para ir morar no céu. Você pode dizer assim, não, eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Eu falo, glória a Deus por isso, que você tem certeza que você vai morar no céu. Mas isso não significa que você vai realizar os sonhos do Senhor aqui na terra. Isso não significa que os sonhos do Senhor para a tua vida serão realizadas na terra, se você decidir desobedecer. E às vezes nós lidamos com a desobediência de uma forma simplória. Às vezes nós olhamos para ela e dizemos, não, é só mais uma desobediência, é só mais uma desonra, não, é só um flerte, não, mas é só isso aqui, ninguém me viu fazer, ninguém está nem aí. Talvez você consegue esconder de mim, como eu já disse, consegue esconder do seu pastor de região, do seu líder de célula, do seu líder de ministério, mas o Senhor está vendo. E o que impede você de progredir é a sua desobediência. É o Senhor apontar o caminho para você e você dizer, eu não quero trilhar esse caminho, Senhor, eu quero trilhar o caminho que eu escolher. Como se o caminho que você escolhesse fosse o melhor do que o caminho que o Senhor tem para a tua vida, tem para a minha vida. Em Marcos capítulo 9, versículo 19, a parte A diz, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que Jesus está falando com o mundão, né? Não é? Quando, nossa, ó geração incrédula, até quando eu vou ter que sustentar vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus estava falando com os discípulos. Jesus estava falando com a galera que estava perto dele. Jesus estava falando com os trabalhadores que tinha. Ele olha e diz assim, ó, até quando eu vou ter que sustentar vocês? Até quando vocês vão olhar para aquilo que eu peço para vocês fazerem? Vocês vão decidir fazer outras coisas? Até quando eu vou ter que conviver com a falta de fé de vocês? Até quando eu vou ter que conviver com a desobediência, com a maledicência de vocês? Até quando eu vou ter que conviver com isso? Já, eu não vou estar mais aqui. Quem que vai cuidar de vocês? Vocês serão aturados, sabe por quê? O que eu faço hoje é aturar vocês. A pergunta que eu quero fazer para você, aquele amigo chato, que você sabe quem ele é, você gosta de aturar ele?
tem uma coisa que nós temos dificuldade de aturar uns nos outros, até mesmo dentro da comunidade local, gente. É o pecado. Irmão, você atura quem fala mal de você? Hã? Você atura quem fala mal de você? Você atura aquele que você pede para fazer de um jeito e ele vai lá e faz exatamente de outro jeito? Você atura esse tipo de gente? Quando acontece isso com o seu filho, lá na sua casa, o que você faz? Quando você sai de casa assim, de manhã cedo, e dá uma ordem, ó, você só tem isso para fazer. Faça isso, e a hora que eu chegar, eu quero serviço bem feito. Só faça isso. Não é muito serviço, não é tão desgastante assim. Quando você volta e ele não fez, qual é a sua reação? Você fala: vinde benditos pro gozo do... Vamos brincar, vamos assistir um filme, vamos rolar na cama. É assim que você faz com seu filho? Vem cá, não importa que você não fez nada que o papai mandou, que a mamãe mandou, é assim mesmo, né? É assim na sua casa? É assim que você educa os seus filhos? Por que você acha que o teu Pai Celestial vai lidar com você dessa forma? Mas nós queremos prosperar. O que me importa, quando você resolve desobedecer, quando você resolve falar mal do seu irmão, quando você resolve fazer fofoca, quando você resolve pecar, quando você resolve quebrar um pacto, uma aliança que você fez, você olha para o Senhor e diz assim: o teu caminho não me interessa, o que interessa é aquilo que eu quero fazer, é o caminho que eu quero trilhar. E qual caminho você quer trilhar? Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não sei quanto tempo você tem procrastinado as decisões da sua vida, mas o Senhor está olhando para você nesta noite dizendo: se você deseja avançar, você vai precisar tomar decisões imediatas. Eu não sei por quanto tempo você tem dito que você vai começar a orar. Eu não sei quanto tempo faz que você está olhando para a sua vida e dizendo assim: não, eu vou tratar a minha mulher de um jeito diferente. Aquilo que acontece no meu serviço não tem nada a ver com aquilo que acontece em casa. Querido, o que você precisa entender é: se tu está brigado com a tua mulher, na Bíblia está escrito que as suas orações não são ouvidas. Está tretado com a patroa, chegou azedo do serviço, eu não sei o que tem acontecido com a sua vida, mas se não houver unidade na vertical, na horizontal aqui com a sua mulher, não existe unidade na vertical, o Senhor não te responde. Se você quebra aliança com a pessoa que você fez, que está aí do seu lado, que você escolheu fazer, é dessa mesma forma que você vai tratar o Senhor. Toda quebra de aliança, ela tem a sua devida consequência. E talvez você trate a infidelidade a Deus como algo comum. Tem muita gente dentro da igreja achando que ser infiel a Deus é desfrutar da hipergraça, Ele vai te aturar.
achando que mesmo assim você vai conseguir vencer, achando que mesmo assim você vai conseguir desfrutar das bênçãos do Senhor. Você pode terminar uma vida inteira do privilégio de estar à casa do Senhor e viver uma vida inteira capengando por conta de suas ações, por conta de suas escolhas. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Deixa eu te dar uma notícia: desonestidade com Deus não funciona. Daí talvez você possa ter olhado para esse texto, porque é um texto que nós usamos muitas vezes no momento de generosidade, de dízimos e ofertas. Ah, lá vem, você não está entendendo nada. Não é apenas sobre isso, não é só isso. A sua desonestidade, a sua quebra de aliança, a sua quebra, você quebrou o acordo, quebrou. Deixa eu te falar uma coisa para você: a sua desonestidade não te dá condições de estar sobre o muito, seja lá que tipo de acordo, que tipo de aliança você quebrou. Talvez você fez uma aliança. Você fez uma aliança quando você olhou para o seu ministério e disse assim: eu vou fazer parte desse ministério, eu vou andar com essa galera, eu vou estar com eles, eu vou ser participante, eu vou entregar a minha adoração a Deus através desse ministério. Deixa eu te falar uma coisa: quando você vira as costas e quebra o pacto que você fez e começa a falar mal dessa turma, o Senhor nunca vai te colocar sobre o muito. Quando você começa a olhar para a mulher que não é sua, deixa eu te falar uma coisa: é uma quebra de aliança, e o Senhor nunca vai te colocar sobre o muito. Você é fiel com os seus compromissos? Você cumpre os seus compromissos? Você sustenta a sua palavra? Tu é homem? Tu é mulher de verdade? Porque se tu não é, deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem compromisso contigo. Porque tu não passa de nada mais, nada menos do que um mentiroso. E a Bíblia trata os mentirosos como filhos de Satanás. Mas a gente quer avançar. E às vezes nós achamos que a honestidade é apenas uma questão financeira. Honestidade não é apenas uma questão financeira. Honestidade precisa ser quem você é. Honestidade você precisa ter com o seu filho. Honestidade você precisa ter com as horas que o seu patrão paga para você trabalhar. Honestidade você precisa ter com a sua esposa, com os seus olhos. Honestidade, até porque para cometer adultério não precisa mais cometer o ato, né? Depois que Jesus vem, depois da nova aliança, você cobiçar, você desejar, faz de você um adúltero. Daí você fala: não tem nada não, é só um filminho para dar um esquenta. É só um filminho para dar um esquenta lá em casa, de boa. O Senhor está olhando para você dizendo: adúltero.
Sabe por quê? Porque Ele conhece as rachaduras que existem no seu coração. O Senhor nessa noite está olhando para você dizendo assim, ó, essas rachaduras não são tão pequenas assim e não são desconhecidas de você. O Senhor está te chamando para um tempo de conserto. Essas rachaduras são conhecidas por você. Você sabe de cada uma delas. Você sabe o que você fez. O filminho, você sabe o que você fez no verão passado. Lembra desse filminho? Você sabe o que você fez ontem. Se tem uma coisa que o capeta faz, é lembrar você dos seus erros. O Espírito Santo nem precisa disso. O Espírito Santo é aquele que traz arrependimento, mas lembrar você dos erros que você cometeu, dos pecados que você cometeu. E eu tenho certeza de uma coisa: enquanto eu estou conversando com você aqui, enquanto o Senhor está falando com você aqui, o capeta já te acusou aí. Já falou assim: lembra daquilo? Ó, parece que é disso que o pastor está falando. Olha lá, que legal. Sabe por quê? Porque é a função de Satanás acusar você e lembrar você dos seus pecados. Então, galera, não é bonito. Não é bonito conviver com a maledicência. Não é bonito conviver com a língua torpe. Não é bonito. Não é bonito e não é bom para você. Talvez você possa olhar e dizer: mas pastor, mas tem tanto pecado, tanta falha, tanto isso, tanto aquilo. Dentro da igreja tem tantos pastores que erram, pastores que pecam, mas o meu, né? Você quer terminar como eles terminaram? É isso que você está falando para mim? Porque a gente aponta o pecado do outro. Não, olha lá, o pastor pecou, saiu com a mulher, o pastor, o meu líder, eu já vi líder de jovem. Você quer terminar como eles terminaram? Se você quer terminar desse jeito, querido, é só você continuar vivendo com o seu pecado. Que você pode sim correr o risco de terminar e não ser aprovado. Meu desejo é que você saia aqui entendendo que você precisa olhar para Jesus. Meu desejo é que você saia daqui entendendo que os seus olhos precisam estar fixos em Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Sabe por quê? Porque cada um de nós daremos conta de nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: a santidade da tua mulher não vai te levar para o céu. A santidade da tua mulher não vai fazer você prosperar. E vice-versa, mulher, a santidade do seu marido não vai fazer você prosperar. A santidade do seu marido não te leva para o céu. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Você queira ou não, as suas ações serão julgadas pelo Senhor. Nós não escaparemos desse tribunal. Eu não vou escapar. E a notícia triste talvez que eu tenha para te dar é que você não vai escapar. Vira para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedinho para ela, assim, na cara dela, fala assim: dessa tu não vai escapar.
Pode falar assim, ó, eu não sei o que você está aprontando, mas dessa tu não vai escapar. Tu não vai escapar. Na Bíblia está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem empresta o ouvido é uma questão de tempo para emprestar a boca. Quem empresta o ouvido é uma questão de tempo para ceder o coração. Quem empresta o ouvido é uma questão de tempo para ceder a sua genitária. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Andar com o fofoqueiro vai fazer já já você se tornar um. Andar com o adúltero vai fazer já já você se tornar um. E como eu disse, não precisa nem do fato consumado. Basta haver o desejo no teu coração e enxergar aquilo que você não deveria enxergar. Mas a coisa ruim só atinge você se você permitir. O Senhor diz assim: medita na minha lei de dia e de noite. Sabe o que o Senhor está falando assim? Ó? Encha o teu coração das minhas palavras. Medite nela de dia e de noite, porque a tua boca fala daquilo que está cheio do teu coração. Você conseguiu entender? Aquilo que você medita vai encher teu coração e vai ocupar a sua mente, vai te enfraquecer, vai fazê-lo desistir. Quem se lembra da mensagem do pastor Marcelo? Quem estava aqui? Nós estamos falando de um barril de perfume. Nós estamos falando de um barril de perfume, onde caiu um percevejo, onde caiu uma mosca. E ele estragou todo o barril. E ela estragou todo o barril. Mas não era tanto perfume, mas tanto perfume que aquele percevejo, aquela mosca, era algo insignificante para tanto perfume, porque o perfume não impregnou naquela mosca, naquele mosquito, a ponto de desfazer o odor do mosquito. Hã? Quando você olha para a palavra, diz assim, ó, e aquela mosca estragou todo um barril de perfume. Isso significa que você precisa selecionar os seus amigos, não importa se você tem 10 bons.
um que você tem ruim, com esse um, você pode pôr tudo a perder. Eu não sei de quantas ações pecaminosas você já se livrou, mas o Senhor está olhando para essa uma que você carrega e está dizendo assim, ó, se livre dela, porque ela pode pôr tudo a perder. Talvez você olhe para a sua vida assim, mas eu já melhorei um monte, pastor, você não tem noção de como que eu era. O Senhor está olhando para você assim, ó, e dizendo assim, ó, continue melhorando, porque o pouco que você precisa melhorar ainda, que você acha que você precisa melhorar, esse pouquinho aí, ó, pode acabar com a sua vida. Pode colocar tudo a perder. E às vezes nós achamos que nós vamos tropeçar em montanhas, né? Às vezes nós achamos, não, a gente tropeça em pequenas pedras. Às vezes não precisa nem de uma pedra, às vezes precisa só de um buraquinho. Eu lembro que quando eu jogava bola, eu tinha um campeonato importante. Eu falei assim, por que isso aconteceu comigo? Eu tropecei, eu torci o tornozelo num buraco insignificante e eu fiquei de fora. Às vezes não precisa nem de uma pedra, só de um buraquinho. E o que eu quero que você faça mesmo nessa noite é uma análise da tua vida, sabe por quê? Porque o Senhor quer fazer você prosperar, é desejo do Senhor que você prospere, é desejo do Senhor ver a tua casa prosperar, é desejo do Senhor ver a tua família prosperar, é desejo do Senhor você prosperar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, mas não é de qualquer jeito que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque o Senhor não compactua com o pecado. O Senhor não compactua com a coisa errada na tua vida, irmão. Fala a verdade. Depois da arte, você tem sempre um argumento com Deus, não tem? Fala a verdade, vai, fala a verdade. Depois da arte, você não tem sempre um argumento com Deus? Não, né? Só eu tenho, né? Você não tem. Eu tenho, mas você não tem. Desculpa. Depois da arte, a gente tem sempre um argumento com Deus. Se a minha justiça o Senhor trata como trapo de imundície, que dirá o meu argumento? Se aquilo que eu considero justo, Ele trata como trapo de imundícia, que dirá o argumento que eu estou usando para dar um chapéu em Deus, achando que eu vou dar um chapéu em Deus. Gente, nós somos muito juvenil. Nós somos muitos infantis. Você acha mesmo que o argumento que você usa depois de você cometer... Eu ia falar um negócio que a gente faz no banheiro. Uma arte... serve para o Senhor? Você acha mesmo que a sua dificuldade serve de argumento para o Senhor? Você acha mesmo que a dificuldade que você encontra serve de argumento para o Senhor? Você acha mesmo, se está faltando comida na sua despensa, isso serve de desculpa para o Senhor? Você acha mesmo que o seu desespero serve de desculpa para o Senhor? Você acha mesmo? Você acha que os desejos da sua carne servem de desculpa para o Senhor? Você acha mesmo que serve? Que você vai pegar, apresentar para Ele e dizer assim, não, eu fiz por quê?
Talvez a gente ache que Deus é bobo. Essa é a sensação que eu tenho. Você imagina, se eu tenho essa sensação, você imagina ele, porque às vezes a gente ouve umas desculpas que, mano, não cola pro João Lucas essa desculpa que você está querendo dar, cara. Não vai colar para sua mulher, não vai colar para o seu cliente, não vai colar para ninguém, cara. Não vai colar para sua namorada, não cola. Não cola. A sua desculpa é uma desonestidade para com Deus. Daí eu lembro do publicano batendo no peito, dizendo: miserável homem que sou. Deixa eu te falar uma coisa, ele está em melhor posição do que você. O Senhor está falando: para de valorizar o cansaço. Sabe por quê? O seu cansaço é só uma desculpa que você arruma. Ah, eu estou cansado hoje, eu não vou cumprir com as minhas obrigações no ministério. Eu cheguei cansado. É só você no planeta que chegou cansado, só você que cansa, mas ninguém se cansa, né? Eu lembro de Jesus falando: até quando eu vou ter que aturar vocês? Até quando eu vou ter que conviver com a desculpa desonesta que vocês têm para me dar? E quando nós valorizamos mais o cansaço, sabe quem que a gente é? Quem lembra da história de Esaú? Trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha, porque estava o quê? Cansado. Do que você tem aberto mão porque você está cansado? Qual a missão que Deus te deu? O que Ele te entregou? Porque, gente, ir para a guerra com um covarde de lado, ninguém quer ir. Nem nas tretas que a gente arrumava quando era moleque no futebol, quando a gente olhava para trás assim e falava: cadê meus amigos, esse bando de covarde que me deixou para apanhar sozinho aqui? Já aconteceu isso com algum de vocês? Mas tem amigo, irmão, que falava assim, ó: não vai apanhar junto, mas nós tá aqui. Eu não sei se vai sobrar alguma coisa, mas nós estamos juntos. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que nós escolhemos o Senhor para que Ele faça a nossa vontade. Foi assim? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o Senhor olhando para você dizendo: eu que te escolhi para que a minha vontade seja aperfeiçoada em você. É ao contrário, irmão. Então assim, a sua desculpa não cola, não serve. Está muito bruto hoje? Tá, né? Mas só tem um jeito de você avançar. Olhando para cada uma dessas situações e dizendo assim: eu não vou mais incorrer ou recorrer nesses erros. Só tem um jeito de você avançar.
Sabe por quê? Porque se você fizer a sua parte, as promessas do Senhor não falham. Deixa eu te dar a notícia. As promessas do Senhor não falham. Tudo o que Ele prometeu para você, Ele fará. Mas depende de você. Depende de você. Todas as boas palavras do Senhor se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Nenhuma só palavra caiu por terra. O Senhor disse assim: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que aconteceu? Só ficou para trás quem desobedeceu o Senhor. Simples. A promessa do Senhor deixou de se cumprir? Não. Mas ficou para trás os desobedientes. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Ficou para trás os desobedientes. Minha pergunta que eu quero fazer a você é: você quer terminar a sua vida sem que as promessas do Senhor se cumpram sobre a tua vida? E deu tudo certo para Moisés. Deu tudo certo para ele. Ele terminou no céu. Um pouco mais para frente você vai ver que ele aparece num monte ali, né? E está lá ele, Elias, Pedro, Jesus, né? E ele aparece num monte ali. Pedro fala: vamos fazer uma barraca aqui. Ó, quem está aqui, cara? Ó, quem está aqui? Vamos fazer uma barraca e ficar por aqui mesmo. Os caras estão aqui. Deu tudo certo para eles. Eles entraram no céu, mas não viram a promessa do Senhor sobre a vida deles. Pode dar tudo certo para você e você não ver as promessas do Senhor sobre a tua vida. Simples assim. É isso que você quer? Beleza. Agora você quer avançar? Decida obedecer. Você quer conquistar de fato? Decida obedecer. Uma palavra um tanto quanto coach, né? Bem, uau, para frente, né? Mas só tem um jeito de você ser abençoado. Só tem um jeito das bênçãos do Senhor correr atrás de você. Quando você se tornar uma pessoa obediente, senão você vai correr atrás delas e não vai alcançá-las. Viva para conquistar as promessas de Deus. Você foi escolhido para dar frutos. Você foi escolhido para dar muitos frutos. O Senhor acreditou em você a ponto de te escolher. Como devemos terminar? Presta atenção nesse trecho de João capítulo 17, versículo 4. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Não sei o que o Senhor tem dado para você fazer. Mas uma forma de você glorificar o Senhor nessa terra é terminando aquilo que Ele te deu para fazer. Quem aqui tem um CNPJ? Levanta a mão.
Você trabalha para Deus do jeito que você trabalha para o seu CNPJ? Quem aqui é funcionário? Levanta a mão. Você trabalha para Deus assim como você trabalha para o seu patrão? Eu não sei qual desculpa que veio na sua mente, mas o Senhor está falando, não serve de desculpa para mim. Porque você pode dar menos horas ao Senhor, mas o que eu estou falando assim, ó, você tem o mesmo empenho, a mesma dedicação, você entrega a mesma qualidade de serviço. Então, quando nós falamos que temos que entregar algo para o Senhor, sermos fiel no pouco, entregarmos algo de excelência para o Senhor, para que Ele nos coloque sobre o muito, para que Ele nos dê condições de entregarmos ainda mais, é nós olharmos para a galera que recebeu as moedinhas. Quem lembra da passagem da galera que recebeu as moedinhas? É o Senhor olhar para você, você fala, não, eu peguei a moedinha, eu trabalhei, ó, está aqui, eu tinha só uma, Senhor, mas o Senhor está voltando, eu tenho duas. É desejo do Senhor que você termine aprovado. É desejo do Senhor que você cumpra o propósito dela para esta geração, para a geração que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Essa geração que está aí é responsabilidade sua. Se toda a igreja de Cristo se comportasse desse jeito, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque os cristãos olham para a sua obrigação e pensam ser responsabilidade de alguém. Vou confessar para vocês uma coisa. Esses dias eu chamei a minha mulher e falei assim, eu preciso te pedir perdão. Porque tudo que a gente vive é responsabilidade minha. Essa semana passada, tudo que a gente vive é responsabilidade minha, tem a ver comigo. Sabe o que o Senhor falou para mim? Para de inventar desculpa, a culpa é sua. Tudo que os meus filhos vivem é responsabilidade minha. Ah, mas eu vou levar para... Tudo que os seus filhos vivem é responsabilidade sua. Mas nós olhamos para o avanço que queremos ter e não olhamos para os nossos filhos, não olhamos para as nossas famílias, e talvez você está aqui na igreja preocupado com bens materiais, olhando e dizendo, eu quero uma casa, mas seus filhos estão largados. O Senhor não vai te dar uma casa, você não precisa de casa. Quer casa para quê? Você não cuida dos bens mais preciosos que o Senhor te entregou, são os seus filhos. Você não é cobertura espiritual, você não cuida da sua mulher, você não cuida dos seus. Para que você quer casa? É incoerente o seu pedido ao Senhor. Sabe, da Bíblia eu ouço o Espírito Santo soprar e dizer assim, me lembrar, vocês não recebem porque pedem mal. Para que tu quer casa, se você não quer cuidar dos que você tem?
ser fiel no pouco, com excelência, para que o Senhor te coloque sobre o muito, e o muito não é a casa, mas ela só vai vir quando você ser fiel ao Senhor, naquilo que Ele já te entregou. Se você não entender isso, irmão, você vai passar a vida capengando. Se você não entender que você precisa entregar o melhor para o seu marido, você vai passar a vida capengando. Você pode até ter dinheiro, mas não vai ter nada mais, nada menos do que dinheiro. Vai continuar destruindo a sua família. Eu não sei onde você viu que dinheiro conserta a família de alguém. Eu não sei onde você viu isso. Está escrito isso na Bíblia? É isso que está escrito em Provérbios? Porque o Senhor fala em Provérbios: você é tolo se você não cuida da sua família e junta tesouro para os seus filhos. Você é um tolo. Mas sabe qual que é o bom da história? Quem define o final dela é você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: quem define o final da história é você. Quem define o final da história é você. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Cristo. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. Gostaria que você se colocasse em pé. E talvez você tenha a expectativa de ouvir boas palavras do Senhor a seu respeito no final. Viva de um jeito que no último dia você possa ouvir boas palavras do Senhor a seu respeito. O Senhor possa olhar para você e dizer: servo bom e fiel. E talvez ouvir servo bom e fiel te agrade. Mas você já parou para pensar nas palavras? Bom e fiel. Só existe trevas onde há ausência de luz.
Só existe a maldade onde há a ausência da bondade. Só existe frieza onde há ausência de calor. Só existe pecado onde não há santidade. É você que determina o jeito que você vai terminar. A culpa não é do seu líder de célula. A culpa não é do seu pastor. A culpa não é da sua mulher. A culpa não é do seu marido. A culpa não é do seu filho. A culpa não é da sua profissão. A culpa não é dos seus pais. É você que determina o jeito que você vai encerrar a vida. Eu só sei de uma coisa. Você sai daqui ciente que as suas desculpas não colam. O seu sofrimento não cola. A sua necessidade não rola. Não serve como desculpa. Ah, mas de vez em quando a gente dá aquela escapadinha, né? Porque a gente não aguenta, né, pastor? Não cola isso. Isso não é desculpa não, irmão. Não é desculpa não, irmã. A gente não aguentou. Estou namorando, né, pastor? Já faz 3 anos, precisa casar. Deixa eu te falar. Não rola de desculpa. Para Deus não rola. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Começasse a orar e dizer: Senhor, eu estou começando a entender quem eu preciso ser para mim viver a prosperidade que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu estou entendendo que a minha fidelidade, que cumprir os meus acordos, diz muito de onde eu vou estar amanhã. Senhor, eu estou entendendo que a minha meia vontade de te obedecer não é nada mais, nada menos do que uma desobediência. Eu estou entendendo que emprestar os meus ouvidos é uma questão de tempo para mim. Falar mal das autoridades espirituais que o Senhor constituiu sobre a minha vida. Falar mal dos meus amigos, dos meus colegas. Senhor, que possamos selecionar as nossas amizades, que possamos verdadeiramente prestarmos atenção com quem que andamos. Nós não queremos emprestar os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações. Nós não queremos terminar mal, Deus. Mas leva-nos para este lugar de avanço. E o lugar de avanço nessa situação específica é um lugar de arrependimento.
É nos comportarmos como aquele publicano que batia no peito e dizia: miserável homem que sou, miserável pecador que sou. É nos comportarmos como profeta, dizermos que somos um povo de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios e por isso dependemos da tua santificação, da tua purificação, por isso dependemos do teu favor, da tua misericórdia, mas volta o nosso coração a ti. E assim como o salmista diz: sonda se há em mim algum caminho mau. Pai, na tua palavra diz que Davi termina a sua vida numa cama fresca, numa cama de pedra. Pai, que não desconsideremos os nossos erros e as nossas ações, porque assim como foi com Davi, podemos até terminar a vida numa cama fresca, com o ar-condicionado ligado. Mas por conta de erros e ações, nós tivemos o desprazer de ver a família de Davi destruída. E a tua palavra é clara: não é isso que o Senhor tem para mim, não é isso que o Senhor tem para os seus. Assim como essa música diz, recebemos de graça, Deus. E que esse seja o nosso desejo, o nosso prazer te conhecer, Pai. Que assim sejam as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que a tua vontade seja aperfeiçoada em nós. Que a tua vontade seja aperfeiçoada em nós, Pai. Contemplarmos a sua beleza não seja apenas uma canção, mas que ela de fato se torne o desejo dos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Eudão, pode vir para cá fazer a multiplicação da região roxa. Gostaria que você continuasse em pé aí, multiplicando Flávia para Iago, é isso?
Pode vir para cá, por gentileza. Vou entregar para o pastor de região aqui, para ele conduzir esse tempo de multiplicação. Para cá, Iagão. Vocês conseguirem, hein? Se coloque de joelho. Essa é a primeira, né? De 2023. De muitas que irão acontecer. Quem crê? Quem crê que nós iremos multiplicar, crescer, expandir o reino de Deus? Estamos unidos em fé? Flávia, Guilherme Parra. Vamos orar. Igreja, estende suas mãos. Tá? Enquanto você que está aqui, ora por eles. Você ainda que não é líder, comece a orar pelo teu coração também, para que você se torne um líder poderoso. Eu vou além, não que você só se torne, porque você já é. Você só precisa se descobrir o líder poderoso que você é. Amém? Então já se posicione naquilo que o Senhor te chamou para ser um líder poderoso. Que o Senhor enviará pessoas até você, para que você cuide, e também cresça e avance. E também declare palavras proféticas sobre essas células. Amém? Pode orar por eles, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida desses líderes poderosos, Pai. Pela vida do Guilherme Parra, pela vida da Flávia, Senhor. Pela vida do Júlio e do Iago, Senhor. Nós te agradecemos que eles se colocaram, Senhor, à disposição, Pai, a viver tudo aquilo que o Senhor os chamou para viver, Senhor. Como líderes poderosos, líderes que irão crescer, líderes que irão avançar, romper, Pai, para aquilo que o Senhor os chamou, Senhor, para estabelecer o céu na terra, Pai. Pai, nós declaramos, Pai, liberamos sobre eles, ó Pai, uma unção de crescimento, Pai. Uma unção de avanço, Pai, onde eles irão romper, onde eles irão crescer, Pai, onde eles irão se posicionar no ministério profético que o Senhor os chamou para viver, Pai. Nós cremos, Senhor, que da célula deles, Pai, sairão mais células, que das células deles acontecerá, Senhor, mais multiplicações, Pai. Nós abençoamos, Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, mais do Senhor, Pai, capacita eles, ó Pai, fortaleça eles, Senhor, para aquilo que o Senhor os chamou, Deus. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que o seu reino cresça, Pai, e o Senhor venha mais e mais, com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, por tudo, Pai. Onde junto nós cremos que no Senhor nós somos mais que fortes. Glória a Deus, Deus te abençoe. Para uma ótima célula amanhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Que o lugar da sua célula seja um estabelecimento do céu poderoso, onde vidas se achegarão naquele lugar e de primeiro momento sentirão a presença do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Dê grandes palmas, Senhor Jesus.